Tudo bem? A primeira questão de vocês, ela vai fazer um breve comentário, né, sobre o tema e em seguida ela pede que você marque a alternativa referente, correta, né, referente à questão. Então vamos dar uma olhadinha. E aí o que o enunciado traz para a gente? Vamos lá. No contexto do Estado Novo, né, o terceiro período do governo Vargas, que vai de 37 a 45, a política externa do governo Vargas oscilou entre aproximar-se da Alemanha e dos Estados Unidos. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, Brasil e Estados Unidos acabaram por negociar pragmaticamente condições para o alinhamento. Assinale a alternativa que apresenta questões que estavam envolvidas na agenda de discussões entre os dois países. Então, provavelmente, vocês já perceberam que esse conteúdo está relacionado aos motivos que levaram o Brasil à participação na Segunda Guerra ao lado dos Estados Unidos e não ao lado da Alemanha, cujo governo era politicamente mais próximo do brasileiro. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui na alternativa A. A cessão das bases do Nordeste do Brasil para o estacionamento de tropas norte-americanas, a concessão de financiamento norte-americano para a modernização das Forças Armadas Brasileiras e a criação da Companhia Siderúrgica Nacional. Então, esses daí seriam temas relacionados, tá, a essa união entre Brasil e Estados Unidos. Teriam sido fatores motivantes, né, dessa aliança. Bem, a princípio, sim. Tá? Vamos dar uma olhadinha nas outras questões para a gente poder tirar qualquer dúvida ou tirar de vez, né, as outras alternativas de possibilidade. A letra B. O financiamento para a reabertura do Banco do Brasil e a concessão da base de Alcântara para lançamento de satélites norte-americanos. Gente, olha só, o Banco do Brasil não estava fechado, tá certo? O Banco do Brasil que tinha sido criado já em 1808, né, quando a família real portuguesa chegou aqui no Brasil colônia e tal. Então, não houve esse processo de fechamento para que necessitasse uma reabertura. Então, a gente cancela, elimina a letra B. A C. O ensino obrigatório da língua inglesa nas escolas brasileiras e a proibição do idioma italiano e alemão. De fato, tudo que era relacionado à cultura italiana e alemã que estavam, né, em voga no Brasil, passaram a ser eliminados, passaram a ser excluídos, tá certo? Mas não houve uma obrigatoriedade do ensino da língua inglesa, tá certo? Então, a gente não pode considerar também a letra C como alternativa correta. Por enquanto, né, a gente marca aqui a letra A ainda é a primeira que nós lemos e, portanto, das outras duas, né, tendo sido eliminadas, ela fica como alternativa correta. Mas vamos dar uma lida na D. A implementação do ALCA, o que é o ALCA, né? Acordo de Livre Comércio das Américas, e a venda de materiais estratégicos brasileiros, como bauxita, berilo, cromita, ferro, níquel, diamantes industriais, minérios de manganês, mica, cristais de quartzo, borracha, titânio e zircônio. Então, ele está falando sobre, foram esses fatores, né? Foram essas as questões que estão ligadas, que estiveram ligadas à aliança entre Brasil e Estados Unidos. Gente, de fato, esses recursos minerais naturais que o Brasil possuía fizeram parte desse comércio, né, dessa venda estratégica no período da guerra. Contudo, não faz parte da premissa, né, da aliança entre Brasil e Estados Unidos no contexto da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, para a gente entender, mesmo estando parcialmente correta, a gente tem que tomar cuidado com a questão como um todo. Mas uma outra coisa que deve ser levada em consideração na alternativa D, gente, é sobre a ALCA, tá bom? Que é a Área de Livre Comércio das Américas. Ela foi uma proposta feita, né, pelo então presidente dos Estados Unidos, George Bush, para a criação de uma, digamos assim, de uma aliança entre países da América para baixar, digamos, as tarifas alfandegárias, ou seja, para diminuir, né, as dificuldades comerciais entre os países da Europa. E ela só vai ser proposta no ano de 1994, então, né, já muito depois do governo de Getúlio Vargas, da era Vargas. Então, a letra D está totalmente fora do nosso contexto. E, por fim, a letra E, que vai falar sobre o fim do desmatamento da Amazônia, né? A discussão entre Brasil e Estados Unidos nesse contexto da Segunda Guerra seria o fim do desmatamento da Amazônia pelo Brasil
a diminuição de gás carbono e a liberação da navegação do Rio Negro pelos Estados Unidos. Galerinha, a letra E também encontra-se errada, tá certo? Essa preocupação com a questão do desmatamento da Amazônia não é pertinente a esse período, apesar da questão ser real, né? A preocupação com o desmatamento, mas nesse período da Segunda Guerra Mundial, do terceiro governo de Vargas, né, do Estado Novo, não era ainda uma discussão tão premente para que os Estados Unidos se envolvessem, tá certo? Estou falando disso a nível internacional, tá bom? Não era uma preocupação de outros países. Bem, então sobra-nos a alternativa, né, correta, a letra A, que vai falar exatamente sobre o que o Brasil concedeu aos Estados Unidos para garantir o apoio norte-americano na batalha, na guerra, né, contra as forças nazistas. Então, a gente vai ver aqui basicamente o que? O Brasil se comprometeu a ceder território do Nordeste para a instalação de bases, né, norte-americanas, dos Estados Unidos aqui, por exemplo, Rio Grande do Norte. E aí a gente vai observar que também houve a criação de uma, digamos assim, de uma força-tarefa dos Estados Unidos para preparar também os soldados brasileiros que iriam enfrentar a guerra, tá bom? Bem, além disso, nós temos a concessão de financiamento, ou seja, o Brasil emprestava o território do Nordeste, algumas regiões do Nordeste, e em contrapartida, os Estados Unidos passavam a financiar, né, empréstimo de dinheiro, para tanto melhorar as Forças Armadas, como também para a indústria, né, a siderurgia em específico, aqui no Brasil, tá bom? Então, essa é a alternativa correta da questão. Eu fiz questão de fazer esse comentário, galerinha, por quê? Porque essa questão ela tem a ver com a nossa última aula e ela faz parte também de uma das discussões mais, digamos assim, conturbadas desse período, tendo em vista, né, essa contradição do governo varguista de se aliar aos Estados Unidos, né, aos aliados, contra as forças do eixo com as quais ele tinha maior aproximação política, tá bom? Vamos dar uma olhadinha na nossa próxima questão para a gente comentar. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham nas outras questões que não forem comentadas aqui, por favor, não deixem de tirá-las, tá bom? Vamos lá. Então, a nossa próxima questão, né, seguindo aí a sequência, vai ser aquela que, a meu ver, é um dos temas mais marcantes desse governo varguista, sobretudo do governo provisório dele, né, no sentido de maior apoio à população trabalhadora. Então, a gente vai dar uma olhadinha na questão que fala o seguinte. Leia o texto para responder a questão, né? Então, vamos lá. O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, criado em novembro de 1930 e batizado no discurso, e batizado, né, no discurso de posse de seu primeiro titular, Lindolfo Collor, do Ministério da Revolução, apresentou, nos seus primeiros anos de existência, um conjunto de anteprojetos relativos à duração da jornada de trabalho, regulamentação do trabalho feminino e de menores, férias para comerciários e industriais, convenções coletivas de trabalho, salário mínimo, juntas de conciliação e julgamento, porcentagem de estrangeiros empregados nas empresas. Tá? Então, esse textozinho aí vai nos dar a base para respondermos a questão de número 2. Qual é a pergunta? A intervenção do governo Vargas no campo das relações de trabalho fica evidente no texto. Então, né, de que maneira Vargas interferiu na questão do trabalho, a gente já pôde perceber aí, né, no próprio texto, a gente já comentou, uma das grandes características desse governo, né, que vai inclusive dar a Vargas a alcunha de pai dos pobres, é a criação, né, da legislação trabalhista. A CLT vai, portanto, consolidar as leis do trabalho no Brasil. E aí uma das principais invenções ou inovações desse período, eu diria que é realmente a criação do salário mínimo, né? Estabelecer um salário a nível nacional cujo valor não poderia ser menor em nenhuma hipótese, né, para os trabalhadores. Então, o salário mínimo, eu acho que consideramos, né, assim, de modo geral, uma das grandes inovações desse período. Mas também várias outras regulamentações, direito a férias, né, que não eram pagas, os dias não trabalhados não eram remunerados, né, e aí a gente começa também a perceber as questões de preocupação com o trabalho feminino, com o trabalho infantil, tá bom? Algum tipo de preocupação, claro. Ainda não chegava ao que hoje nós entendemos como legislação trabalhista, mas já era o primeiro passo, tá bom? Então, vamos lá. O que ele quer realmente é de saber de vocês essa postura de Vargas. Ela ajudou em quê? Tá? De que maneira
ela contribuiu para o governo dele ou de que maneira ela foi vista durante o seu governo. Então, letra A. Essa postura de Vargas contribuiu para estimular a produção, especialmente nas indústrias onde os direitos trabalhistas foram imediatamente implantados. Gente, uma lei, antes dela ser implantada, demanda algum tempo de análise, enfim. Então, não é algo que seja feito imediatamente, tá certo? Desculpa aí, tá, galera? Infelizmente, a gente gravando com o celular, a gente acaba passando por esse tipo de problema, mas tudo bem. Então, vamos lá. Estimular a produção, especialmente nas indústrias onde os direitos trabalhistas foram imediatamente implantados. Então, como eu tinha falado para vocês, as leis, né, que garantiam maiores direitos aos trabalhadores, elas não foram implantadas tão rápido e, com certeza, não era a alternativa que nós estávamos procurando. A letra B. Fortaleceu os sindicatos, estimulando o movimento grevista e a conquista de direitos por parte dos trabalhadores. Nós falamos na nossa aula anterior que os sindicatos, a lei dos sindicatos, foi um grande avanço, né, para a população trabalhadora. Contudo, era limitada, até porque, do ponto de vista político, os sindicatos ficavam limitados ao controle do governo. Então, eles poderiam existir, mas o governo controlava a sua organização, controlava as determinações, né, que os sindicatos promoviam e, sobretudo, proibia as greves. Então, as greves eram consideradas ilegais, tá certo? Diferentemente de hoje, que a gente sabe que a greve é um direito do trabalhador, contudo, é um dos últimos recursos, depois de toda e qualquer análise, antes de qualquer medida, né, ser tomada, deve ser pensado, analisado, discutido, para só então, em última instância, ser feita a declaração de greve por qualquer categoria. Lembrando que existem algumas categorias que são de serviços básicos, essenciais, que não podem entrar em greve, pelo menos não 100%, tá? E aí vai saúde, vai segurança pública, enfim. Continuando, então a gente já viu que nem a A nem a B pode ser. Vocês estão percebendo aí esse pequeno errozinho aí na alternativa, aliás, na sequência, mas a letra C está bem aqui, ó. Então, a intervenção do governo Vargas no campo das relações de trabalho vai ficar evidente nesse texto? Vai. Mas qual é a principal contribuição que essa postura de Vargas vai... Então, letra C. Essa postura de Getúlio contribuiu para quê? Para incentivar o corporativismo, uma característica do anarcossindicalismo incorporado pelo governo Vargas em sua política interventora. Gente, primeira coisa é anarquismo, tá? Esse anarcossindicalismo seria a junção dessa proposta anarquista com a proposta sindicalista, as ideologias, tá certo? E a gente já viu, né, que o controle do Estado sobre os sindicatos era muito forte, assim como o combate às ideologias anarquistas. Então, de modo geral, Getúlio jamais iria incentivar essa ideia do corporativismo, essa ideia básica, né, do anarcossindicalismo. Então, a letra C também foge do nosso contexto. Letra D, vamos lá. Controlar os trabalhadores através da carteira de trabalho e da lei de sindicalização, que propiciaram o esvaziamento dos sindicatos. Ora, apesar dos sindicatos serem legalizados, eles estavam sob controle do Estado. Então, de modo geral, eles fugiam à sua premissa de criação, ou seja, fugiam ao objetivo da sua criação, que era a busca de direitos, de garantir os direitos, né, da classe trabalhadora. Então, a letra D, por enquanto, nos aparenta ser a alternativa correta, tá bom? Então, controlar os trabalhadores. As leis trabalhistas, obviamente, elas davam direitos aos trabalhadores? Davam. Então, como é que a gente pode falar de controlar trabalhadores? Porque uma vez que você tem uma legislação que garante direitos, ela também garante, ou melhor, ela também impõe deveres. Tá certo? Então, esses deveres deveriam ser cumpridos para que os direitos fossem acessados, fossem adquiridos. E, de modo geral, também a população ficava meio que em dívida, né, com a ideia do pai dos pobres, né, do Getúlio como pai dos pobres. Então, acabava-se com uma tentativa aí de qualquer oposição ao seu governo, tá bom? Mas, de modo geral, é a questão de que toda lei, ela te dá direitos, mas também te dá deveres. E, para terminar, a letra E, ele vai dizer que essa postura, né, de Getúlio ao criar o Ministério do Trabalho vai numa tentativa de desarticular as oposições, encaminhando a elaboração de uma legislação social
que favorecia operários, camponeses e o próprio empresariado. Gente, desarticular a oposição, sim, faz parte, mas essa legislação ela é trabalhista, não é social. E ela vai favorecer, sobretudo, não só os operários, né, mas, sobretudo, a classe empregatícia, ou seja, o empresário. Como assim? Porque mesmo ele dando direitos aos trabalhadores, ele limitava esse poder através desse controle que ele exercia sobre os sindicatos, sobre o próprio trabalhador, na medida da lei, no corpo da lei. Então, a alternativa correta é a letra D, tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa questão. Novamente, né? Dúvidas? Procurem tirar essas dúvidas nos comentáriozinhos lá no Classroom ou nas outras mídias que vocês têm acesso, tá bom? Fiquem todos bem, até a nossa próxima aula para a gente começar um novo assunto. Até mais, tchau, tchau.